Reforço Betel, só a educação liberta. E panificadora Bom Deguste e Delicatessen oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. O tarifaço de Donald Trump contra dezenas de países entra em vigor. As taxas variam de 15% a 41%. Especialistas discutem os desafios para o agronegócio brasileiro após a imposição das sobretaxas. Brasil e Índia concordam em defender o multilateralismo após a imposição mais alta das tarifas aos dois países. O desmatamento na Amazônia volta a subir depois de 4 quedas seguidas. A polícia realiza buscas pelos criminosos envolvidos na tentativa de homicídio contra um policial militar na favela de Paraisópolis, em São Paulo. Israel aprova um plano para assumir o controle da cidade de Gaza. Um estudo na Dinamarca mostra que o excesso de telas na infância pode aumentar o risco de doenças cardiometabólicas. O futebol brasileiro tem 4 nomes indicados à Bola de Ouro, um dos maiores prêmios cobiçados do futebol mundial. Você vai ver os preparativos para o Festival The Town, que ocorrerá em menos de um mês em São Paulo. E o samba perde um dos maiores nomes de todos os tempos. Morre aos 66 anos Arlindo Cruz após sofrer uma falência múltipla nos órgãos. Se a luz do sol não para de brilhar, se ainda existe noite e luar, o mal não pode superar. Quem tem fé pra rezar diz amém. O Jornal Mundial está começando. O tarifaço do presidente americano Donald Trump entrou em vigor ontem para dezenas de países. As taxas chegam entre 15% e 41% para as nações afetadas. Desde quarta-feira, o Brasil teve produtos como carne e café sobretaxados em 50% adicionais. As tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entraram em vigor nesta quinta-feira para dezenas de países. A medida tem o objetivo de estabelecer a nova ordem comercial mundial determinada pelo magnata, na qual as sobretaxas alfandegárias são utilizadas como uma arma de política econômica. Em sua plataforma Truth Social, Trump comemorou: "É meia-noite, bilhões de dólares em tarifas estão fluindo agora para os Estados Unidos da América." Washington mantém a tarifa mínima universal de 10% imposta em abril para os países aos quais os Estados Unidos exportam mais do que importam. Para os países com os quais Washington possui um déficit comercial, tarifas mais elevadas, que variam entre 15% e 41%, passaram a ser aplicadas nesta quinta-feira. A maioria pagará 15%, como a União Europeia, Japão, Coreia do Sul, entre outros. A Índia será a mais prejudicada, com 50%, somando os 25% que entraram em vigor nesta quinta-feira e os 25% que serão aplicados dentro de 3 semanas, por causa da compra contínua de petróleo russo. O Brasil merece uma menção à parte, porque apesar do superávit dos Estados Unidos com o país, vários produtos brasileiros, incluindo café e carne, enfrentam um tarifaço de 50% adicionais desde quarta-feira. As novas tarifas alfandegárias chegam a 41% no caso da Síria e 39% para a Suíça. Uma pesquisa da Morning Consult The Century Foundation, publicada em 31 de julho, mostrou que 83% dos americanos estão preocupados com o preço dos alimentos. Muitos economistas afirmam que os consumidores americanos acabam pagando mais porque as empresas, diante do aumento dos custos, elevam o preço de seus produtos. Especialistas alertam que produtos produzidos aqui no Brasil podem se tornar menos competitivos no mercado internacional após a imposição das tarifas por parte dos Estados Unidos. As tarifas americanas sobre produtos brasileiros subiram de 10% para 50% em 6 de agosto, afetando exportações importantes como café, carne bovina e açúcar, embora isenções para suco de laranja e aeronaves aliviem o impacto. Este pesquisador brasileiro do Centro de Estudos do Agronegócio de São Paulo observa que o aumento pode fazer com que os produtos do Brasil percam competitividade. Importações. Se as nossas exportações chegarem mais caro
mais caras no mercado americano por conta da tarifa de 50%, as nossas empresas, o nosso café, o nosso suco de laranja, as nossas carnes, as nossas castanhas, inclusive as exportações da Embraer, perdem competitividade. Cícero afirmou que o tarifaço afeta diretamente as exportações do agronegócio, mas com o tempo pode haver uma aproximação do Brasil com os mercados europeus. Natural. Então não é da noite para o dia que a nossa carne vai migrar do mercado americano para o mercado europeu. Tem uma série de restrições, protocolos, exigências internacionais que precisam ser respeitadas. Então toda essa reorganização comercial e política que a gente está vendo no resto do mundo pode sim, de fato, aproximar o Brasil com a União Europeia. E aí o Mercosul, com a assinatura do acordo com a União Europeia, seria esse canal onde os nossos produtos eles começariam a escoar de uma maneira mais fácil para a União Europeia. Na quarta-feira, o Brasil acionou a Organização Mundial do Comércio para denunciar as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos. O país exporta mais para o Brasil do que importa, mas Trump desafiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo que considera uma caça às bruxas contra seu antecessor Jair Bolsonaro, e a Casa Branca classifica a política brasileira como uma ameaça incomum e extraordinária. O presidente Lula e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, concordaram ontem em defender o multilateralismo depois que os Estados Unidos impuseram a seus países tarifas que estão entre as mais altas do mundo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, conversaram por telefone por cerca de 1 hora nesta quinta-feira. Em nota, o Palácio do Planalto informou que os líderes reafirmaram a importância em defender o multilateralismo e a necessidade de fazer frente aos desafios da conjuntura, além de explorar possibilidades de maior integração entre os dois países. A ligação veio após os Estados Unidos colocarem em prática sobretaxas às duas nações, agora entre as mais tarifadas pelo governo americano. Donald Trump impôs tarifas universais de no mínimo 10% para reestruturar o comércio em benefício dos trabalhadores americanos. Ao Brasil e à Índia, dois gigantes emergentes, aplicou sanções de 50%. De acordo com o Palácio do Planalto, foi confirmada a visita de Lula à Índia no início do próximo ano e, como etapa preparatória, o vice-presidente Geraldo Alckmin vai visitar o país em outubro, acompanhado de ministros e empresários brasileiros para tratar de cooperação na área comercial, de defesa, energia, minerais críticos, saúde e inclusão digital. Na pauta também estiveram questões como as plataformas de pagamento virtual dos dois países, os êxitos da cúpula do BRICS no Brasil e planos para aumentar o comércio bilateral para mais de 20 bilhões de dólares até 2030. Para isso, concordaram em ampliar a cobertura do acordo entre Mercosul e Índia. Brasil e Índia são fundadores do BRICS, grupo de 11 países emergentes que também conta com China, Rússia, África do Sul, entre outros. A polícia realiza buscas hoje pelos criminosos envolvidos na tentativa de homicídio contra o cabo Johannes Kennedy Santana, na favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Ele foi baleado no pescoço após perseguir 2 suspeitos de realizarem um arrastão ontem. O cabo segue internado no Hospital das Clínicas. A reportagem é de João Pedro Coutinho. A polícia segue com as buscas nesta sexta-feira pelos 2 criminosos envolvidos na tentativa de homicídio contra o cabo Johannes Kennedy Santana da Polícia Militar, baleado no pescoço durante uma perseguição na favela de Paraisópolis, zona sul de São Paulo. As imagens chocantes da câmera corporal do policial registraram o momento do disparo. O cabo Santana, mesmo ferido, conseguiu pedir socorro ao Compom e foi levado de helicóptero para o Hospital das Clínicas, onde permanece internado com status de saúde estável. Os 2 suspeitos já foram identificados. Cauã Alisson Alves dos Santos, de 19 anos, é apontado como autor dos disparos. Já Gabriel Vieira dos Santos, de 28 anos, aparece nas imagens pegando a arma do PM logo após o ataque. A Secretaria de Segurança Pública informou que o policiamento foi reforçado nas entradas e saídas da comunidade de Paraisópolis. Abre aspas, disse o coronel Emerson Mazera, porta-voz da PM. Abre aspas, o cabo Santana agiu dentro do protocolo, mesmo estando fazendo a ocorrência, o que não é recomendado, mas as circunstâncias levaram a isso. A ação começou após denúncias de arrastões na região de Chácara Santo Antônio. Ao avistar Malmato com 2 suspeitos, a PM iniciou uma perseguição que terminou já dentro da comunidade. Nas imagens da câmera, é possível ver a luta corporal entre o policial e Cauã
que em seguida saca a arma e dispara contra o pescoço do cabo. Minutos antes da perseguição, pelo menos 10 pessoas foram assaltadas por criminosos em motocicletas nas ruas da Chácara Santo Antônio. Foram levados celulares, alianças e objetos pessoais. Segundo a polícia, esse Cauã também participou desses roubos. O caso já está sendo investigado pelo 89º Distrito Policial. As vítimas já foram ouvidas e já prestaram depoimento. E a polícia também tenta recuperar a arma do cabo Santana, que foi levado por uma dos suspeitos após o crime. Uma vítima desse assalto disse: "A gente estava indo almoçar quando eles vieram nas motos. Foi tudo muito rápido, só deu tempo de entregar o celular." O Jonas Kennedy Santana atua na Polícia Militar há 10 anos. A corporação acompanha o caso e diz que dará todo o suporte policial e à família. As buscas pelo criminoso continuam. João Pedro Coutinho, Jornal Mundial. Essas são as informações. A seguir, o desmatamento na Amazônia volta a subir depois de 4 quedas seguidas. Um estudo mostra que o excesso de telas na infância pode aumentar o risco de doenças cardiometabólicas. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. De terça a quinta, sua tarde com muita informação no Boa Tarde Mundo com Caio Teles, às 13 horas. Sua manhã de sábado com muita informação. Sábado News com Eduardo Delau, às 9 horas da manhã. O seu noticiário no domingo. Revista do Domingo com Clara Bezerra, às 19 horas da noite. A Polícia Federal descartou a presença de bomba no avião da Azul que fez um pouso de emergência em Brasília na noite de ontem. A informação foi divulgada às 2h45 da madrugada de hoje, após uma varredura. O avião decolou de São Luís, no Maranhão, com destino a Campinas. Às 20h45, a aeronave fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional da capital, após um bilhete ser encontrado no banheiro do avião. No papel estava escrito que havia explosivos no compartimento de cargas. A PF informou que todas as malas que estavam na aeronave passaram por um raio-x. O avião foi liberado para retornar à operação e as investigações sobre a autoria da ameaça seguem em curso. Passageiros passaram a madrugada na sala de segurança do aeroporto e prestaram depoimento à Polícia Federal. Eles foram liberados no fim da madrugada. Na manhã de hoje, a Azul informou que os passageiros foram acomodados em outros voos da companhia. 10 pessoas morreram e 33 estão desaparecidas por conta de inundações repentinas na província de Gansu, no noroeste da China, informaram hoje os meios de comunicação estatais. Fortes chuvas e enchentes atingiram também a capital Pequim e diversas regiões do país asiático ao longo da semana. O presidente chinês Xi Jinping ordenou um esforço absoluto para resgatar as pessoas desaparecidas, segundo a CCTV, que pertence ao Estado chinês. Diante da frequência de fenômenos meteorológicos extremos, Xi ordenou a todas as regiões da China que redobrem os esforços para identificar os riscos. Em Hong Kong, a chuva também deixou ruas alagadas e no Japão, autoridades japonesas pediram para que cerca de 500 mil pessoas deixassem suas casas após alertas de chuva sem precedentes no país, segundo o governo japonês. Incêndios impulsionaram um aumento de 4% no desmatamento da Amazônia Legal nos últimos 12 meses. O governo atribuiu a alta à seca histórica e mantém a meta de zerar o desflorestamento no país até 2030. Impulsionado por incêndios, o desmatamento na Amazônia Legal aumentou 4% entre agosto de 2024 e julho de 2025. O dado foi divulgado nesta quinta-feira a partir de números do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A devastação na maior floresta tropical do planeta atingiu 4.495 km² nos últimos 12 meses,
uma área 3 vezes maior do que a cidade de São Paulo. O resultado do recorte reverte a forte queda registrada em 2024 e antecipa a tendência da próxima taxa anual do desmatamento, cuja cifra consolidada será divulgada em novembro, pouco antes de o país sediar a Conferência Climática COP30 em Belém. Levando em conta apenas julho, o desmatamento diminuiu 20% em relação ao mesmo mês de 2024. Apesar do aumento de 4%, essa foi a segunda menor superfície desmatada em um ano da série histórica, iniciada em 2015, que toma como referência o período entre agosto e julho do ano seguinte. Ao apresentar os dados, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que o que puxou foram os incêndios, que explicaram os 15% de desmatamento na Amazônia, a maior proporção desde o início da série. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva associa o aumento dos fogos, muitas vezes iniciados por ação humana, à seca histórica no país em 2024. Sem contar os incêndios, o desmatamento diminuiu 8% nos últimos 12 meses, um motivo para comemorar, segundo a ministra. O desmatamento na Amazônia está estabilizado, mas, obviamente, que o nosso compromisso é de desmatamento zero até 2030 no Brasil. A rede ambientalista Observatório do Clima destacou que, levando em conta a seca extrema e o recorde de área queimada no ano passado, a superfície desmatada nos últimos 12 meses não pode ser considerada uma má notícia. Nos biomas Pantanal e Cerrado, o desmatamento diminuiu 72% e 21%, respectivamente, a primeira redução no Cerrado desde 2021. O Gabinete de Segurança de Israel aprovou na madrugada de hoje um plano do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para derrotar o Hamas e assumir o controle da faixa de Gaza. A OMS diz que pelo menos 99 pessoas morreram devido à desnutrição em Gaza até agora este ano, embora o número provavelmente esteja subestimado. O exército de Israel vai perseguir o objetivo de assumir o controle da cidade de Gaza. De acordo com o Estado judeu, a medida faz parte de um plano proposto pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e aprovado pelo Gabinete de Segurança na madrugada desta sexta-feira. Na véspera, Netanyahu havia dito à rede americana Fox News que Israel quer controlar totalmente a faixa de Gaza, mas não governá-la ou mantê-la. O premier explicou que a intenção é passar o bastão para forças árabes que vão administrar a região corretamente, oferecendo uma vida agradável aos habitantes sem ameaçar Israel. Pelo plano aprovado nesta sexta, espera-se que os militares entrem em áreas centrais do enclave. A ação permite o fornecimento de ajuda humanitária à população civil fora das áreas de combate. A população israelense em Jerusalém reagiu à notícia dividida. A vida dos reféns ficará ainda mais ameaçada por esta decisão. Mas, de qualquer forma, como eles já estão em cativeiro há quase 2 anos, temo que não consigam sobreviver. Isso é impossível, impossível. Não podemos ceder à chantagem. A decisão do gabinete não é a coisa certa a se fazer, porque isso pode colocar a vida dos reféns em risco. E, em geral, não é bom para a segurança do país como um todo. Das 251 pessoas sequestradas em 7 de outubro de 2023 pelo Hamas, 49 continuam como reféns em Gaza, das quais 27 foram declaradas mortas pelo exército israelense. Atualmente, as forças de Israel ocupam ou operam em cerca de 75% do devastado território palestino, principalmente a partir de suas posições permanentes ao longo da fronteira. A Organização Mundial da Saúde voltou a chamar a atenção para a crise de alimentos vivida na faixa de Gaza. A Agência Sanitária da ONU revelou números que provavelmente estão subestimados frente à realidade vivida no território palestino, devastado após 22 meses da guerra lançada por Israel contra o Hamas. Até agora, neste ano, 99 pessoas morreram de desnutrição, incluindo 29 crianças com menos de 5 anos. Esses números relatados provavelmente estão subestimados. Doenças continuam a se espalhar, alimentadas pela superlotação e condições deterioradas de saneamento e higiene de água, afetando severamente os mais jovens. Somente em julho, segundo a OMS, quase 12 mil crianças menores de 5 anos foram identificadas como sofrendo de desnutrição aguda, o maior número mensal já registrado. People are dying not only from hunger and disease,
As pessoas estão morrendo não apenas de fome e doenças, mas também na busca desesperada por alimentos. Desde 27 de maio, mais de 1.600 pessoas foram mortas e quase 12 mil feridas enquanto tentavam coletar alimentos em pontos de distribuição. Apesar do ataque realizado em nossos depósitos no mês passado, a OMS continuou a levar suprimentos e a entregar rapidamente nos hospitais. WHO has continued to bring in supplies and deliver to hospitals quickly. No final de julho, Israel suavizou parcialmente as restrições sobre a ajuda que entra em Gaza, mas a ONU sustenta que o que chega é insuficiente. Ao mesmo tempo, as operações e bombardeios seguem acontecendo. Segundo a Defesa Civil local, pelo menos 35 pessoas morreram nesta quinta-feira em ataques aéreos no enclave. O exército israelense ocupa ou opera atualmente em cerca de 75% da faixa de Gaza, principalmente de suas posições permanentes no território ao longo da fronteira, e bombardeia onde considera necessário. Passar muito tempo em frente a uma tela, seja um tablet, celular ou televisão, pode aumentar o risco de doenças cardíacas e metabólicas em crianças. É o que diz um estudo realizado na Dinamarca e publicado na última quarta-feira. Um estudo realizado na Dinamarca e divulgado nesta quarta-feira aponta que o tempo excessivo em frente às telas pode trazer risco à saúde das crianças. Segundo os pesquisadores, o uso prolongado de celulares, tablets ou televisão está associado ao maior risco de doenças cardíacas e metabólicas na infância. O texto ainda inclui a possibilidade de hipertensão arterial, colesterol alto e resistência à insulina. Utilizando dados de grupos de crianças e jovens de 10 a 18 anos, mais de 1.000 ao todo, os pesquisadores analisaram a relação entre o tempo de tela e os chamados fatores de risco cardiometabólicos. Os hábitos de sono também foram levados em consideração. A análise revelou que cada hora adicional em frente a uma tela aumentava o risco, sendo mais significativo nos jovens de 18 anos do que nas crianças de 10. Somado a isso, o risco aumentava quando o tempo de sono era menor. Ainda que os efeitos negativos das telas para crianças e adolescentes ainda não sejam um consenso entre os pesquisadores, a maioria concorda que os mais jovens estão mais expostos ao risco que os adultos. Veja daqui a pouco, o futebol brasileiro tem 4 nomes indicados à bola de ouro. E morre aos 66 anos um dos maiores nomes do samba, Arlindo Cruz. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. Moradores de uma das maiores comunidades de palafitas na América Latina, localizada na periferia de Belém, reclamam da construção de uma estação elevatória para tratamento de esgoto de áreas nobres da capital. Em sua existência centenária, a vila nunca possuiu sistema de saneamento. Veja na reportagem de Gleison Oliveira. Moradores da Vila da Barca, uma das maiores comunidades de palafita da América Latina, localizada na periferia de Belém, reclamam da construção de uma estação elevatória para tratamento do esgoto de áreas nobres da capital. Em sua existência centenária, a vila nunca possuiu sistema de saneamento. Na cidade, com dezenas de obras em andamento para a COP30, a estação elevatória de esgoto na Vila da Barca não integra oficialmente a lista de investimentos com foco na Conferência das Nações Unidas, mas os trabalhos na área contam com placas de isolamento que mencionam o evento. O esgoto da doca entre os bairros centrais de Reduto e Umarizal vai passar por tubulações até a estação de tratamento do UNA. O trajeto tem cerca de 4 quilômetros. O caminho é subterrâneo, mas inclui a estação elevatória da Vila da Barca, que bombeará o fluxo de um ponto mais baixo para outro mais alto, para que o esgoto tenha fluxo e siga até a estação do UNA, conforme documentos do governo do Pará.
Entre os problemas enfrentados na Vila da Barca, o saneamento é uma das mais visíveis, e se é constatado por lá que as condições em que os moradores vivem em relação ao saneamento básico, inexistente em grande parte da vila, que divide espaço com muito lixo às margens da Baía do Guajará. O cronograma para implantar o sistema de esgoto da subbacia do Una começou em agosto de 2024. Quase um ano depois, em julho de 2025, o governo do Pará assinou outro projeto de 7 milhões de reais para levar saneamento à comunidade da Vila da Barca, por meio do contrato com a empresa Águas do Pará, do grupo AEGEA, que deverá ampliar o abastecimento de água e implantar uma coletora de esgoto doméstico. Essas obras de saneamento começaram na última semana de julho, com a promessa de ampliar o fornecimento de água potável e implantar sistemas de coleta e tratamento de esgoto sanitário nas moradias de alvenaria e palafitas da região, segundo o governo. Vini Júnior e Rafinha, além de Marta e Amanda Gutierrez, estão na disputa pela Bola de Ouro, um dos prêmios mais cobiçados do futebol mundial. Os atacantes Vinícius Júnior do Real Madrid e Rafinha do Barcelona estão na lista de 30 indicados à Bola de Ouro, divulgada nesta quinta-feira. No ano passado, Vini terminou em segundo lugar na eleição da revista France Football, enquanto Rafinha não figurou entre os finalistas. Com 9 representantes, o clube com mais nomes selecionados é o Paris Saint-Germain, campeão da última Liga dos Campeões da Europa e vice da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Os franceses também estão em maior número na lista, com 4 jogadores. Novo jogador do Chelsea, da Inglaterra, Estevão é um dos 10 concorrentes ao troféu Copa, que premia o melhor jogador sub-21. Alisson disputa o troféu Yashin de melhor goleiro. Entre as 30 mulheres finalistas, o Brasil conta com Marta, do Orlando Pride, e Amanda Gutierrez, do Palmeiras. A cerimônia de entrega da Bola de Ouro vai acontecer no dia 22 de setembro, em Paris. A menos de um mês do Festival The Town, já se inicia a montagem da estrutura no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. São esperadas 100 mil pessoas em cada um dos 5 dias de festival e começa no dia 6 de setembro. A reportagem é de Elisiane Victoria. Falta exatamente um mês para o Festival The Town. Não importa o tempo de carreira, se apresentar numa cidade dedicada à música tem um significado especial. No dia 12 de setembro, Di Ferreiro faz sua estreia no The Town. O roqueiro que cantou as dores e as delícias de ser adolescente nos anos 2000. Com a banda NX0, partiu para a carreira solo em 2017 e agora promete mostrar no palco The On que os roqueiros também podem curtir outros estilos. Agora é contagem regressiva. Daqui a exatamente um mês saem de cena os operários e entra o público, que vai curtir mais de 100 shows nos 2 finais de semana do The Town. São esperadas mais de 100 mil pessoas em cada um dos 5 dias de festival. Por enquanto, o som que se ouve por lá é nada melódico, mas é o que vai transformando o Autódromo de Interlagos em cenário de um festival gigantesco. Nesta quarta-feira, dia 6, o palco Skyline, que reproduz os arranha-céus de São Paulo, recebeu a primeira placa cenográfica, uma peça de 650 quilos, içada até o topo da estrutura de 40 metros de altura. O festival tem ainda outros 5 palcos. De Elis para o JM. Morreu hoje após sofrer uma falência múltipla dos órgãos um dos maiores nomes do samba de todos os tempos, o cantor, multi-instrumentista e compositor Arlindo Cruz.
Morreu nesta sexta-feira, 8 de agosto, aos 66 anos, o cantor e compositor Arlindo Cruz, um dos maiores ícones do samba e do pagode no Brasil. A informação foi confirmada pela esposa Babi Cruz. Arlindo sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico em março de 2017, após passar mal em casa. E ficou quase 1 ano e meio internado. Desde então, viveu um longo tratamento e passou por várias internações devido às complicações de saúde. Nascido no Rio de Janeiro, em 14 de setembro de 1958, Arlindo começou a se destacar ainda jovem nos encontros do tradicional Cacique de Ramos. Foi no lendário grupo Fundo de Quintal que consolidou seu nome como um dos maiores compositores e instrumentistas do país, contribuindo para clássicos que se tornaram hinos do samba. Em carreira solo, lançou álbuns premiados, participou de projetos com grandes nomes da música brasileira e ficou conhecido por sua poesia simples e profunda, que falava de amor, fé e cotidiano. Entre seus sucessos estão canções como O Show Tem Que Continuar, Meu Lugar e Bagaço da Laranja, eternizado por gerações de sambistas. Carismático, de sorriso fácil e profundamente ligado às raízes do samba, Arlindo deixa um legado cultural imenso, influenciando músicos e encantando fãs por todo o país. O artista será lembrado não apenas pelo talento, mas pela generosidade e o amor que dedicou à música, à família e aos amigos. O Sistema Jornal do Comércio de Comunicação presta as devidas condolências a amigos, familiares e fãs de Arlindo Cruz. Como o mesmo diz, o show tem que continuar. Nós avisamos que o Jornal Mundial voltou a ser gravado nos dias de sexta e sábado devido ao retorno da minha faculdade. E a gente também vai poder gravar em alguns dias que não tiver aula para mim. Então, se algum dia vocês verem a gente gravando em outros dias fora sexta e sábado, é por conta disso que a gente foi possibilitado a estar gravando. Fica aqui o nosso respeito e solidariedade aos familiares de um dos maiores nomes do samba. Até amanhã. O nosso cantar e a gente vai ser feliz. Olha nós outra vez no ar. O show tem que continuar. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença.